Então, vamos falar sobre estratégia de produção. Nós já falamos, demos uma visão rápida sobre estratégia corporativa, ou seja, a estratégia da empresa. Agora nós vamos dar um foco maior na estratégia de produção. Para falar de estratégia de produção, vamos só dar uma lembrada, relembrar que quando a gente está falando de estratégia, nós estamos falando de caminho a ser tomado, de uma posição estratégica que traga vantagem competitiva para a empresa, ou seja, definir essa posição estratégica e a maneira como a organização vai chegar ou vai atingir essa posição estratégica. A gente pode pensar na estratégia em estratégia corporativa da empresa, na ótica da estratégia competitiva, segundo Porter. E aí falar das prioridades competitivas da estratégia de produção e falar de áreas de decisão. Então vamos começar falando aqui da estratégia competitiva de acordo com Porter. Porter, ele definiu 3 tipos de estratégia competitiva. A de custo, focada no custo, ou seja, manter o menor custo possível para colocar o produto a um preço mais baixo, a diferenciação, que é dar uma diferenciação para o produto, e do foco. Na questão do menor custo, ou do custo, a estratégia focada no custo, tem que lembrar que não é estratégia focada em preço mais baixo, é estratégia focada no custo mais baixo. Ou seja, reduzir o custo para exatamente colocar o produto a um preço mais baixo no mercado, a um preço competitivo, com margem, uma boa margem para a empresa. A diferenciação, como o nome fala, ela busca diferenciar o produto exatamente para não entrar no mercado disputando custo. Então, ao invés de entrar em redução de custo, a empresa ela cria diferenciais no seu produto para colocar um produto no mercado. Vamos pensar um exemplo. Eu estou aqui diante de um computador. A Microsoft tem um monte de computadores. Quando a gente vai comprar computador, você vai procurar o quê? Procura as características do computador, a maioria das pessoas, e afere o preço. Qual é o menor preço? Para que a empresa coloque o produto na sua estratégia do menor preço, ela tem que ter o menor custo. Agora, alguém compra um computador da Apple preocupado com o custo? E por que não preocupa com o custo? Porque o produto da Apple, tanto o computador quanto o celular, ele apresenta diferenciais que fazem com que as pessoas elas deixem de se preocupar com o preço por causa do diferencial que o produto tem. Eu gosto muito de usar o exemplo também de calça jeans. Uma pessoa que vai a uma feira comprar uma calça jeans, ela olha se a calça é bonita e ela compra, mas olha preço. Então, quem tem o custo menor e o preço menor é o que vai ter uma estratégia mais adequada. Mas quem compra uma calça de marca, ele não vai se preocupar com preço. Vai a uma boutique ou coisa do vale, não está preocupado com preço. Quer saber se custa 300, 400 ou 500 ou sei lá mais reais. Ele está preocupado é que aquele tipo de calça ou aquele tipo de produto é o produto que interessa para ele. E o foco? O foco é um tipo de diferenciação. Mas qual é a ideia do foco? A ideia do foco é que a empresa ela foca num nicho de mercado. Então, por exemplo, tem um monte de farmácias pelas cidades. Mas algumas farmácias elas se especializam em produtos, por exemplo, para diabéticos. Então, o que ela está trazendo de diferente? Porque a pessoa que é diabética, ela sabe que ao ir naquela determinada farmácia, ela vai encontrar um produto específico para a sua necessidade. Ou, vou pegar o caso de Lorena. Lorena tem loja de surf e não tem
é mar e não tem praia, né? Mas olha só, quem vai comprar qualquer produto numa loja de surf, ele vai comprar para surfista. Ninguém vai lá e fala assim, olha, me dá uma prancha de coisa, ou seja, lá uma roupa de surfista, porque eu quero andar aqui na praça com esse tipo de roupa. Então, foco é isso. Ele tem um nicho específico de mercado. E aí queria falar também das prioridades competitivas, depois essa área de decisão eu falo depois. Então, algumas prioridades competitivas. Agora, no caso da produção, está ligado, e nós já tínhamos falado isso, a custo, qualidade, desempenho na emprega, flexibilidade, mas nós vamos falar em outras prioridades. A gente precisa lembrar que a estratégia da produção, ela tem que estar vinculada na estratégia da empresa. Qual que é o foco da empresa? Porque na hora de desenvolver uma estratégia para a produção, eu tenho que saber qual que é o foco da empresa. Vamos dar um exemplo? A empresa tem um foco na diferenciação. Então, a estratégia da produção, ela também tem que visar a diferenciação do foco, ou seja, o que vale. E a gente poderia conceituar a estratégia de produção a um guia ou políticas, diretrizes que vão guiar o processo de tomada de decisão do que produzir, o quanto produzir, o como produzir, para quem produzir, tá certo? Então, o que nós vamos estabelecer quando estabelecemos uma estratégia de produção é um guia, ou melhor, políticas, diretrizes, né, que vão guiar o processo de tomada de decisão. Tomada de decisão do pessoal que vai produzir o produto da empresa. Tem um pleonasmo aí, mas não tem como dizer de uma forma diferente. E aí a gente precisa lembrar que quando se está se pensando em desenvolver uma estratégia, está se pensando em prever mudanças que estão acontecendo e focar nas oportunidades que o negócio pode oferecer. Ou seja, é preciso entender o ambiente em que a empresa está navegando para alocar os recursos, e aí nós estamos falando de recursos, em todos os tipos de recursos, financeiro, material, eu não gosto de chamar pessoas de recursos, mas pessoas, né? Então, fazer toda essa alocação desses recursos, definindo claramente para quê? Para que a empresa produza o produto adequado, correto para aquele determinado cliente que ela foca para o seu negócio. Eu queria, antes da gente dar continuidade, terminar, porque eu vou terminar essa primeira parte, só lembrar que nós saímos de um sistema de produção em massa em que se produzia grande quantidade de produtos, mas produtos padronizados, eram todos iguais. E aí as máquinas cuspiam aqueles produtos e colocavam os produtos no mercado, e a empresa colocava o mercado. E nós estamos caminhando para a chamada método aditivo, ou produção aditiva, ou seja, já utilizando essas novas tecnologias, como impressora 3D, afinada com a indústria 4.0. Então nós temos que pensar no valor. E o valor não é aquela tagzinha, né, aquele do preço do produto. Mas quando nós estamos falando de valor, é tudo aquilo que vai ser entregue com o produto. Características, serviços, e tudo que está ali, né, são aquelas características que levam o cliente a tomar decisão por aquele determinado produto e não o produto concorrente. E aí nós vamos falar, baseados em Slake, né, das estratégias que são corporativas de negócios e funcionais, para que a gente defina as estratégias de produção e entenda como elas se enquadram nesses três
nessas três categorias. Eu volto a falar com você daqui a pouco.